Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Tem uma máxima no mercado que diz o seguinte: nos períodos de alta, até tijolo sobe, e nos períodos de queda das ações é que podemos constatar a verdadeira qualidade, o que tem valor. O que queremos dizer com isso? Que na verdade os períodos de baixa dos preços das ações, quando o mercado está com mau humor, é que podemos constatar, descobrir quais são as empresas de valor, aquelas que podemos ter mais segurança para investir para o longo prazo. E nós, como verdadeiros holders que somos, sabemos que temos que buscar qualidade, empresas sólidas para carregar em uma carteira de longo prazo. E este aqui é o tema do nosso conteúdo. Eu vou trazer 3 empresas, 3 ações para se colocar em uma carteira de longo prazo, uma carteira previdenciária. Aquela carteira que lá na frente a gente vai buscar receber renda passiva, receber proventos, dividendos, rendimentos para custear a nossa aposentadoria. E se você está chegando aqui pela primeira vez, vou te dar um excelente motivo para se inscrever, clicar no botão, acionar o sininho e receber notificações. Todas as semanas aqui temos conteúdos falando sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo. Então já clica no botão vermelho e venha fazer parte da nossa comunidade. Vamos com tudo aqui. Eu quero passar para você quais são as qualidades, as características essenciais que uma empresa tem que ter para se carregar na carteira. Não é só buscar aquela ação que tem o dividend yield mais alto. Você pode incorrer em um erro muito grave. Temos que ter certas qualidades. Melhor que aquele dividend yield elevado é ter constância nos dividendos. E uma empresa que é capaz de manter por décadas pagando dividendos, pagando proventos, é aquela empresa que tem algumas características essenciais. Esse aqui é o tema. Eu vou trazer aqui cada uma dessas características. Você já anota, faz um checklist e olhe para a sua empresa. Não aceite dica, eu vou trazer aqui as empresas como exemplo, não é indicação de compra. Pegue aqui essas características e busque na hora de encarteirar, de colocar o ativo no seu portfólio, ok? Busque aí conhecimento. Falando disso, as vagas do meu curso estão abertas, do zero à sua carteira de dividendos. Um curso onde o investidor que está começando, ele pode aprender a montar o seu portfólio de longo prazo. O link tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar e fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas. Vamos em frente aqui, eu quero mostrar para vocês quais são as características que a gente tem que olhar para uma ação, para colocar o nosso portfólio. O nosso portfólio, ele tem que ser sólido, robusto, ele tem que passar pelos períodos de crise. E vamos buscar algumas características que são essenciais. E a primeira delas, temos que buscar empresas maduras, sólidas, aquelas que têm alto market share, ou seja, elas têm uma boa participação do mercado, elas já têm aí resultados mais previsíveis, por estarem também, um outro requisito aqui, em setores mais resilientes, setores com mais previsibilidade. Que é o exemplo aí de setor com maior previsibilidade, é o setor de utilities, o setor de utilidade pública, energia elétrica, saneamento, gás. É o típico exemplo de um setor que tem mais previsibilidade. Então busque setores que não são cíclicos, que não andam junto com os ciclos econômicos. Assim você passa por todo o período recebendo dividendos e não só no ciclo de expansão da economia. Tudo bem? Vamos em frente. Uma outra característica que é essencial é a forte geração de caixa. Então a empresa que vai se manter pagando dividendos é aquela que gera caixa. É a empresa que dos seus resultados tem a sua receita, seu lucro operacional, seu lucro líquido, e no final é aquilo que efetivamente, por meio que a gente vai olhar para o seu fluxo de caixa, é aquilo que vai para o caixa da empresa. É o que ela efetivamente dali ela pode pagar os dividendos, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui também essa característica. Uma outra questão que temos que olhar é para o baixo endividamento. As empresas que são capazes de se manter pagando proventos por longos períodos é aquela que tem a sua dívida controlada, tudo bem? Então é aquela empresa que ela tem uma boa saúde financeira. E eu vou mostrar um indicador aqui que a gente vai olhar,
que é a dívida líquida sobre o EBITDA, que é um excelente indicador para a gente medir aí a saúde financeira da empresa, tudo bem? E por fim, o que a gente vai olhar? É importante muitas vezes a gente olhar para o histórico da empresa, qual que é a política de dividendos daquela ação, ok? Como que o controlador ele trata o sócio minoritário? Será que ele tem compromisso de pagar ali dividendos? E a gente vai olhar para o histórico de pagamento. Então busque no mínimo 5 anos constantes de pagamento de dividendos, tudo bem? Essa aqui é a última característica. E eu vou passar para você quais são as 3 empresas que a gente tem que ter na carteira. E a gente vai ver que essas empresas aqui, nos momentos de queda, elas têm um desempenho melhor no mercado. Isso é muito interessante, porque deixa a sua carteira mais resiliente, mais forte. É o chamado movimento Flight to Quality. O que quer dizer? É o voo para a qualidade. Muitas vezes no mercado de incertezas, quando entra o mau humor, entra o período de queda do mercado, muitas vezes os investidores com cautela, eles vão resguardar o seu dinheiro, o seu capital em ativos de qualidade, por isso Flight to Quality. E são ativos que vão trazer mais segurança. Nós temos como exemplo de ativos de segurança o ouro e o dólar. Percebam que em momentos de incerteza da economia, quando tem crise, ocorre aqui no Brasil, para nós aqui, a valorização do dólar e também a valorização do ouro. Ok? Então esses são ativos de qualidade. Mas nas ações nós também temos empresas de qualidade. São aquelas empresas que têm forte geração de caixa. São empresas com mais previsibilidade dos resultados. Essas empresas caem menos no mercado, ou por vezes até sobem. Então dessas 3 empresas aqui, 2, eu vou mostrar esse gráfico para vocês, onde eu mostro aqui a queda do Ibovespa. A linha azul é a queda do nosso índice de referência, que é o Ibovespa. Temos 2 linhas aqui que tem um movimento contrário, que sobe no mesmo período. São empresas de qualidade. E esse gráfico aqui com bom desempenho, 2 delas eu vou mostrar para você aqui durante o vídeo. São empresas que durante o período de queda ela atrai capital. Muitas vezes ela não cai ou até ela tem uma valorização, como a gente pode ver aqui. Olha que interessante, deixa a sua carteira mais segura. Qual que é a terceira empresa que eu vou mostrar para você das 3 aqui? Qual que é a terceira que eu entendo que é uma empresa de qualidade, uma empresa que cabe em uma carteira para se aposentar? Para mim é a Vivo Telefônica, código de negociação VIVIT3, ela pertence ao setor telecomunicações, é a empresa que tem maior market share, que tem maior participação no mercado, tanto de telefonia móvel como telefonia fixa. Uma empresa aí que também está forte na base de dados, na questão aí de venda de pacote de dados. Então é um setor que está se mostrando resiliente, que é o setor de telecomunicações. Eu quero mostrar para vocês primeiramente o que me atrai na Vivo e por que eu invisto nessa empresa. Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico, aqui tem o desempenho das ações da Vivo, mesmo em um período aqui de queda no finalzinho do gráfico, a empresa ela tem um resultado muito bom. Ela cresceu aqui o seu valor de mercado em períodos em que a maioria das empresas da B3 estavam caindo. Mas olha aqui na parte inferior do gráfico, essas setas vermelhas que eu coloquei, cada seta dessa é um dividendo que a empresa vem pagando. Então, de tempo em tempo, a empresa vem com compromisso com seus acionistas. E por que ela consegue se manter pagando tantos dividendos de forma tão regular? Basicamente, é pela sua capacidade de gerar caixa. Olhem aqui, eu puxei aqui no fluxo de caixa da empresa, eu puxei os últimos anos da Vivo. Percebam aqui a capacidade que ela tem de gerar caixa. Ela gera, só no último ano, em 2020, ela gerou quase 13 bilhões em caixa. Então é muita coisa e ela consegue ter uma dívida líquida bem controlada, ela consegue remunerar o seu acionista. Então ela consegue manter esse padrão de remuneração. É isso que atrai o investidor no momento de incerteza. São empresas que têm alta participação no mercado, setores mais tranquilos, maior previsibilidade e geram caixa. Com baixo endividamento é fatal, é dividendo na veia. Então a gente pode ver aqui que nos últimos 3 anos ela conseguiu gerar muito fluxo de caixa e isso ela vem pagando dividendos, ok? Então ela cabe sim em uma carteira previdenciária. Eu trouxe o endividamento histórico, que eu peguei o indicador aqui, dívida líquida sobre EBIT, que eu estou considerando a dívida líquida da empresa dividido pelo lucro operacional. E quanto menor esse número, esse múltiplo,
melhor. Então ela está com 0,55 atualmente. Quer dizer o seguinte, quer dizer que ela paga, em metade de um ano, ela paga essa dívida que ela tem. Então ela tem uma dívida bem baixinha, bem controlada e ela pode assim gerar muito caixa, ok? E agora vamos passar para a segunda empresa. Ao meu ver, uma segunda empresa que cabe uma carteira previdenciária é uma empresa um pouco menor que a primeira, mas que também está no setor perene, que é o setor de saneamento. Estou me referindo à Sanepar. Ela tem 3 códigos, 3 tickers de negociação. Tem as ONs, a PN e a Unity. SAPRE 3, SAPRE 4 e SAPRE 11. Ela está, como eu falei, no setor de saneamento, de utilities. Ela tem o monopólio do setor. Por ser uma empresa de controle estatal lá no Paraná, ela tem o controle no estado e ela fornece os serviços de água, saneamento, água e esgoto, ok? Também uma empresa com uma boa geração de caixa e um baixo endividamento que a gente vai ver aqui. A Sanepar atualmente, ela tem um dividend yield de 6,1%, ok? Eu peguei aqui como exemplo a SAPRE 4, que tem um dividendo um pouco maior que a ON, a SAPRE 3. E vamos olhar aqui para o fluxo de caixa da Sanepar. Então a gente vê aqui que nos últimos 2 anos, ela conseguiu nos últimos 2 anos ter uma variação positiva no seu caixa, gerando assim valor para o seu acionista, ok? E falando aqui de dividendo, a empresa ela tem o seu payout determinado pelo seu nível financeiro, pela saúde financeira da empresa, e quando esse controle da saúde financeira, que quer dizer uma dívida baixa, ela pode aumentar o seu payout. O seu payout mínimo é de 25% e ela consegue aumentar esse payout nos momentos que a dívida está baixa. Será que a dívida da Sanepar está baixa? Então, o seu indicador dívida líquida sobre EBITDA está em 1,3, ok? É um indicador baixo, os analistas entendem quando esse indicador está até 3, basicamente é um nível controlado de dívida, e muitas vezes a dívida para a empresa, quando ela é controlada, ela é interessante, ela traz sim valor para o acionista, ok? Então a dívida líquida sobre EBIT da Sanepar é bem controlado. Podemos ver que é uma empresa que pode continuar pagando dividendo no longo prazo. Então a gente tem que acompanhar, é claro, sempre estar monitorando a empresa, mas aqui é um caso, e no gráfico aqui a gente vê nos últimos 6 anos o pagamento de dividendo constante. Lá em 2018 tivemos um dividendo um pouco maior, mas nos últimos anos vem diminuindo um pouco, mas a empresa mesmo assim ela mantém a constância. A gente espera que esses dividendos venham aumentar nos próximos anos. E qual que é a primeira empresa aqui da nossa classificação de uma empresa para se incorporar em uma carteira para a sua aposentadoria, para a aposentadoria do investidor que foca lá no longo prazo? Temos aqui a empresa EDP, Energias do Brasil, código de negociação NBR3. Ela está no setor de energia elétrica também, um setor com muita previsibilidade, e ela atua nos 3 segmentos. Ela atua em geração, transmissão e distribuição. Então uma empresa do setor de energia completa. Ela atua nos 3 segmentos, ok? E eu entendo uma empresa boa para o buy hold. Tem esse mapa aqui de atuação da empresa no Brasil. A cor vermelha no mapa indica onde ela trabalha aí com geração. Já na parte cinza, onde ela trabalha com transmissão, Minas Gerais e Maranhão, e também em São Paulo ela trabalha basicamente com distribuição, ok? Então a gente pode entender como a empresa funciona. E qual que é o dividend yield atual da EDP? Está em 7,2%, ok? Não é um dividendo tão alto se a gente for considerar com algumas transmissoras, mas é um dividendo que a gente acredita até pela política da empresa. A empresa, nos últimos anos, ela vem melhorando a sua política de dividendos. Inclusive no seu estatuto social, ela passou uma regra para determinar o seu payout e determinar quanto que ela vai pagar de dividendos, ok? E no mínimo, para os próximos anos, ela vai pagar R$1 por ação ON, ok? Então, esse é o mínimo de dividendos que vai trazer uma garantia para o investidor para os próximos anos. Olha que interessante. E vamos olhar aqui para o dividend yield histórico. A empresa está com 7,2, como eu disse, está acima da média histórica, que é de 4,9%, ok? Temos aqui alguns riscos de investir nesse setor. Temos a questão hidrológica, que pode ser a falta de chuvas, pode trazer algum problema para a empresa, foi o que passou no ano de 2021, e agora com a volta das chuvas fica uma situação mais controlada. E aqui tem no gráfico os períodos que ela vem
pagando dividendos. É uma empresa que tem histórico, como eu disse, vem melhorando aí a sua política de dividendos. A gente entende que daqui para frente pode ser que traga um resultado muito bacana para uma carteira de longo prazo. E nesses últimos meses, com a queda do Ibovespa, foi uma empresa que teve aí uma valorização positiva. E se eu pegar o indicador de dívida líquida sobre EBITDA da EDP, está em 1,8, um pouquinho maior que as demais, mas ainda assim uma dívida controlada. Tem que monitorar esse setor. A parte de energia elétrica trabalha com esse indicador um pouquinho mais esticado, uma vez que ela pega dinheiro no mercado, emite debêntures, pega esse dinheiro e investe no aumento da sua capacidade instalada, no aumento das suas torres de transmissão, na parte de distribuição, e ela coloca projetos para aumentar os seus lucros futuros. Isso é muito interessante. Então eu entendo que a EDP é uma empresa de dividendos barra crescimento, que ela está trabalhando aí no crescimento. E aqui está o histórico de dividendos da empresa. Ela pagou aqui nos últimos 5 anos dividendos constantes. Lá em 2020, um período mais difícil, segurou, reteve os seus dividendos e veio voltando a estar agora com a política mais forte, aumentando assim os seus dividendos. Percebam que as características estão presentes nas 3 empresas. Então, a gente, ao olhar para qualquer ação, a gente tem que buscar essas características. É claro, a carteira de longo prazo podemos alocar ações de crescimento também para compor o portfólio e ser mais completo. Mas tendo ações mais sólidas, a tua carteira em momentos de incerteza, ela vai cair menos e você vai poder passar pelos momentos difíceis e ter maior tranquilidade investindo, tudo bem? Eu espero aqui que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça seu like, também compartilha com um amigo que precisa saber dessas informações. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!